dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bem-vindos a mais um podcast Fala Marapé, o podcast da Igreja Batista do Marapé. Eu sou o Matheus, também conhecido como Neguinho, ou Bazuca e derivados. E aqui ao meu lado, que não está no meu lado, porque estamos cada um na sua casa, graças ao nosso amigo Covid, Pastor João. E aí, pastor? Fala, Matheus. Fala, galera. Muito bom você que está aqui com a gente. Nós estamos aí iniciando nossa ideia de podcast, que basicamente é uma ferramenta da gente chegar aí na sua casa, a gente conhecer mais pessoas, sempre chamando um convidado ou até mais convidados para a gente bater um papo, conhecer a história de vida, como essa pessoa chegou até Jesus, como chegou aqui na nossa igreja, conhecer o que ela faz, da onde vem, para onde anda, para onde vai, o que come. Basicamente é o nosso Globo Repórter aqui da Igreja Batista do Marapé. Certo, Matheus? Certíssimo. E hoje nosso primeiro convidado é ele, o menino Marcos Vinícius. Ninguém conhece como Marcos Vinícius, mais conhecido como Vini. Fala, Vini. Fala, filho da dona Regina e do ilustríssimo tio Lulu, maridão da maravilhosa e inoxidável Vitória Grila e pai do pequeno Otto, Vini Grilo. Olá, pessoal, sou eu. Alegria! Que entrada incrível, Vinícius. Eu sou assim, meio espalhafatoso, vocês já sabem. O Vini não está sendo visto, mas ele quer ser ouvido como ele é visto, né? Com o próprio estilo, com a sua marca, com a sua chegada. Verdade. Para você que não sabe quem é o Vini é aquele menino barbudo, com o cabelo cada dia de uma cor, que toca bateria, violão, pandeiro, triângulo e canta. Ele é o Vini. Já tocou muito terror também, né, Matheus? Mas às vezes agora é só instrumentos musicais mesmo, que ele ficou mais velho, amadureceu. Já tacou fogo em retiro e coisas assim. Não, eu sou sempre o coadjuvante, eu nunca participo, entendeu? Tá certo, Vini. Bom demais ter você aqui com a gente como nosso primeiro entrevistado. E você falou aí seus pais, falou sua esposa, falou um pouco da sua família, mas quem é o Vini pelo Vini aí? Conta pra igreja quem é o Vini, quantos anos você tem, como é que você se descreve aí pra gente conhecer um pouco mais você pelos seus próprios olhos, ouvidos, tudo mais. Primeiramente, muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de poder fazer o que eu vou fazer agora, que é mostrar o Vini, né? Não com imagens, não presencialmente. Cara, eu sou, como o Matheus iniciou, Marcos Vinícius Rebouças Grilo, né? Eu adotei o nome artístico Vini Grilo justamente porque eu deixei o nome composto para minha mãe, quando ela tá brava. Isso é coisa de mãe que coloca nome composto em filho, né? Enfim, eu tenho 33 anos e atualmente eu trabalho com a minha esposa e meus sogros, né, no restaurante. Restaurante top. Restaurante Dona Andréia, situado aqui na Vila Matias. Aliás, para quem estiver interessado, estamos trabalhando com delivery e você também pode retirar a partir de segunda-feira aqui no balcão. Aquele jabá de prima. Eu não consigo. Enfim, como eu disse também, eu sou o pai do pequeno Otto. Aí, por enquanto, ainda dentro do ventre da minha esposa, porque eu creio que eu só vou ter noção de verdade quando ele estiver no meu colo. Então, mas ele já é meu filho, né? Sou músico desde muito pequeno e vivo disso até então, né? Eu trabalho com outras coisas, mas eu passo para todo mundo que eu sou músico, que isso é minha vida, isso é o que eu gosto de fazer e é o que eu consigo ver eu fazendo no futuro, né? Eu não consigo me ver em outra situação que não seja música. Eu posso estar em qualquer área trabalhando, não importa, cara, para onde Deus me mandar. Eu consigo me imaginar com um violão ou com um batuquinho na mão. Esse sou eu. Top. E Vini, fala pra mim. Você vai ser pai, né, cara? Que doideira. Eu lembro de uma história de um rapaz que tinha um sonho. Um sonho de ter um filho. Um filho não. Duas meninas gêmeas. E aí? Diz aí pra mim. Eu ainda tenho esse sonho, cara. Eu tenho um sonho.
Só que o Lucão roubou esse sonho, meu. É verdade. Cara, e eu vou te falar, mano. I have a dream, é verdade. Cara, eu vou te falar, Lucão, se você estiver me ouvindo, cara, muito obrigado por ter. Porque assim, eu uso como exemplo, né, cara? Acho que a vida é isso. Ela te dá as oportunidades e tu tem que pegar e aprender, cara, com elas. É lógico que esse era o meu sonho. Nem sempre os nossos sonhos é o ideal, é aquilo que deve acontecer. Graças a Deus, Deus me deu um único menino. E eu vou treinar com esse menino. E se eu ver que eu tô bom, eu já falo pra Vitória já preparar as meninas também. Nessa, o sonho não acabou. E pra quem não sabe, o Lucão era um irmão que era aqui da nossa igreja também, do Marapé. Só que agora ele tá na Batista Memorial, nossa vizinha. E ele foi um grande felizado que conseguiu essa proeza Caraca, mano, passou à frente, mano. Passou à frente do Vini, ganhou a bênção do Vini e agora tá com 2 meninas gêmeas. Top demais. Sensacional. Muito bom. Vini, a gente tá te ouvindo contar da sua vida, mas eu queria saber, assim, é, falando um pouco de como a sua vida foi transformada, quem é Jesus pra você, como é que você conheceu Jesus. Compartilha um pouco disso pro nosso pessoal aqui. Ó, vou jogar real aqui. Eu só conversei com poucas pessoas sobre isso, sobre esse assunto, né? Que eu vou dar uma resposta assim meio genérica, e bem sincera, tá? Primeiramente, Jesus para mim é o norte. Eu vejo ele como um norte, como o ideal perfeito de homem que foi. Porque, cara, isso é muito louco, mano. Pensa assim, Deus é Deus, mas a gente não vai se igualar a Deus. Muito menos a Jesus, mas Deus, ele se faz homem para mostrar o caminho, tá ligado? Pô, esse cara é mais fácil de seguir, entendeu? Ainda é difícil, mas, cara, eu vou seguir esse cara e é esse cara que eu quero ser. Eu sei que eu vou errar muitas vezes, mas é ele que é meu norte. Meu caminho é esse aqui, para onde ele foi, para onde ele mandar eu ir, eu vou. Agora, como eu conhecia Cristo? Cara, eu já tive uma conversa assim, não lembro bem como foi a conversa, eu lembro que foi com a grande Michelle Aidar, isso foi Ilustríssima. ilustríssima Michelle, e a gente estava conversando sobre pessoas que nasceram na igreja, né? Eu não nasci na igreja, né? Mas eu estive lá desde pequeno. Então, a gente foi acostumando. A gente, quando criança, não tem noção das coisas, só quer saber de ir para a classinha, brincar, né? E pro lanche. Ir pro lanche. Então, eu não lembro quando foi o momento, porque eu via muita gente se convertendo e falando, eu me converti no dia tal, e o dia tava assim, nublado e tal. Eu falava, foi às 13 horas, tal. Eu falava, caraca, mano, eu não sei como é que foi? Eu ficava indignado. Isso já na minha adolescência. E eu falava, não é possível. Eu tenho que me converter, eu tenho que me entregar a vida para Jesus. Eu sei que eu entreguei minha vida para Jesus pelo menos umas 10 vezes na minha adolescência. Levantou a mão, foi lá na frente. O clássico. E eu tava tendo foi essa conversa que eu tive com a Michelle, tipo assim, não lembro também, sabe? As coisas foram acontecendo. E assim, muito, tipo assim, uma pessoa que eu lembro aqui, o nome dela é Silvia Bonhook, ela era da Memorial, tia Silvia, né? Essa mulher foi quem começou, eu lembro muito bem das palavras dela, das músicas, não preciso cantar aqui agora, mas assim, ela foi muito importante na minha vida, na vida de muita gente ali da minha geração, da Memorial. Eu cito o nome dela porque assim, foi a idade que eu entrei na igreja, foi ela que era professora da época, né? Eu tinha lá para os 6, 7 anos. Mas assim, eu lembro de uma história que eu posso dizer assim, eu não lembro quando foi que eu me converti, mas eu lembro da minha primeira exortação. E a partir daí que eu comecei a entrar, tipo, nessa coisa de, igreja é isso, pô, que legal. Eu sendo pequeno. Eu só ia nos cultos de quarta-feira, eu ia com minha mãe, quarta e domingo à noite, né? Eu não sabia como é que funcionava a liturgia e tal, e não sabia que existia a escola bíblica dominical, né? A gente estava no final do culto, e eu lembro daquele lourinho, Samuel Cianelli. Samuel, grande missionário. Pastor Samuel. Eu não era Vini na época, né? Vinícius. Vinícius, vamos pro culto TBD, domingo de manhã. Eu ainda falei assim, quê?
domingo de manhã também tem que vir pra igreja? Não entendia. Eu não sei o que é isso, cara. Tipo, fazer o que aqui na igreja? Não, velho. Ele falou, né? A gente não falava escola bíblica, né? A classinha da tia Fabiana. Aí ele falava bem assim: como assim você não vem? A gente vem todo domingo. Eu falei: eu não, tá muito cedo. Aí ele cantou aquela canção: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Cara, eu tinha 7 anos de idade, o Samuel devia ter 5 anos de idade, cara. Toma essa, de prima. Cara, tipo, aquilo machucou, eu nunca me esqueço. Aquele lourinho olhando pra mim, cantando, apontando o dedinho ainda pra mim. Eu falei, beleza, no domingo seguinte eu tava lá. Isso eu lembro. No domingo seguinte eu tava lá, aí descobri que eu era da classe dos juniores, ele era do primário, enfim, mas tipo, isso não saiu da minha cabeça. Foi, eu acho que a primeira exortação, o pastor já estava se formando ali. Vini, falando aí nesse sentido ainda da sua conversão, quem é Jesus para você, tem gente que tá ouvindo a gente aí, talvez se identifique com essa história, né? Fala, poxa, eu já entrei aqui na igreja, já fui introduzindo nas coisas, aprendendo como é que funcionam as coisas por aqui, mas eu não tenho certeza se eu já entreguei minha vida para Jesus. Trocando em miúdos aí com a sua própria palavra, a sua simplicidade, que você é um cara que explica de maneira, do seu jeitão mesmo as coisas, diz pra gente aí o que você acha que é a conversão. O Otto vai perguntar isso pra você. Poxa, pai, você diz que é cristão, vai na igreja aí. O que é essa conversão que vocês falam na igreja? Porque aos 5, 7 anos aí, como vocês estavam falando, parece uma coisa, mas hoje você consegue explicar melhor. O que é conhecer Jesus agora já maior, com as suas palavras? Cara, sempre quando... Eu vou usar até o Otto como exemplo, né? Como você disse. Muitas das coisas que eu imagino, que eu penso, eu vou falar assim com ele, como é que eu vou apresentar a igreja, Jesus Cristo, né? A gente tem um pensamento agora, mas na hora eu sei que vai ser diferente, né? Tipo, enfim. Só que eu creio que eu vou apresentar ele dessa forma como eu falei aqui no começo. Ele é dificilmente eu vou usar os termos homem, a pessoa. Eu vou chamar o cara, né? Porque é assim que eu chamo. Ele foi um cara que veio aqui e o papai segue ele. O cara, assim como eu quero muito que você siga os conselhos e ande debaixo das asas do papai, faça o que o papai está fazendo, me use como exemplo, porque eu uso esse Jesus como exemplo. Eu, quando pequeno, para mim, exemplos, eu não falo que, meu maior exemplo foi meu pai, foi um tio. Não, eu falava que era super-herói. Eu era uma criança, eu via o Batman, o Jaspion. Eu quero apresentar Jesus Cristo como um super-herói, não como uma fábula, mas sim, esse cara, ele vem e salva vidas. Lógico que daí vão surgir outras questões e tudo mais, mas isso é uma coisa que a gente vai destrinchando aos poucos também, mas como eu disse no começo, eu vou apresentar um norte, uma direção. Ó, tá vendo? Porque eu falo, eu não vou seguir não vou dizer as frases que meus pais diziam, né? Que era, faz o que eu faço, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu ouvi muito isso, mas não tem como, a gente acaba seguindo as coisas, acaba repetindo. Então, para não errar com muitas coisas do passado, eu vou, desde o começo, já mostrar, segue esse aqui, porque o papai segue esse aqui. Ele ensina desse jeito, ele ensina de uma forma simples, ele ensina, as parábolas também são muito boas, as analogias, eu gosto disso, né, comparar, você me conhece, né, João, eu gosto de usar analogias para as coisas, às vezes usando um filme, usando uma música, isso vai ser muito bom também para ajudar. Eu queria ter tido uma infância, sei lá, como que seria a minha infância se eu tivesse recebido essa analogia, tivesse sido apresentado Jesus desde o começo, assim, afinco, sabe? Sei lá como é que talvez não seria hoje, mas eu tenho esse pensamento de que eu vou ensinar o Otto dessa forma. Segue esse cara, como a gente dizia há muito tempo no Marapé, cola na minha sombra que tu brilha. Cola na sombra dele, que esse é o cara. Acho que fica aqui o encorajamento para outros que se identificam com a história do Vini aí, de a gente conseguir explicar de maneira simples quem é Jesus e dizer que Jesus de fato é, como o Vini colocou aí, o cara, mas no sentido de que ele não é só um bom exemplo, mas é o próprio Deus, aquele que veio ao mundo para fazer aquilo que a gente não conseguia fazer, que é viver a vida correta, por ser o próprio Deus e pagar pelos nossos pecados, ou seja, aquilo que a gente
não conseguia fazer sozinho. E agora a gente pode ser salvo, né? Isso que dá propósito para minha vida, dá propósito para a vida do Matheus, dá propósito para a vida do Vini. Não, Matheus, o que a gente pode ouvir agora querendo conhecer um pouco mais do Vini? Cara, o Vini eu conheço há muito tempo. Há muito tempo. Eu lembro que a minha primeira memória que eu tenho com ele, eu tava lá no centro de Santos, de noite, saindo acho que de um concerto, eu tinha uns 13 anos. Aí encontrei com ele, com um moleque com cabelo azul. Na época, eu te conheço. Ele, te conheço. Aí a gente foi conversando, de repente a gente foi andando até a praia, conversando assim, e aí nossa amizade continuou. E o Vini tem muita história boa. Vini, por favor, compartilha com a gente. Então, já vou avisando que minha cabeça funciona de um modo bem diferente de pessoas normais. Então, e eu consigo separar, tá? O que é engraçado pra mim, talvez eu sei que talvez não possa ser engraçado pra vocês, mas cara, toda a história engraçada que eu tenho envolve o Matheus. Tem o Matheus, tem o Ricardinho, né, o Rato, tem o Vitor Simplício, sempre tem esses indivíduos. Foi aí que eu comecei a pensar. Falei, eu acho que a história engraçada não envolve o Vini. Envolve esses três, e eu sou coadjuvante. É sempre assim. Cara, mas tem uma história que a gente sempre volta pra ela, e eu, sei lá, cara, eu fico pensando, mano, como que eu fazia essas coisas? Enfim, eu morava, na época, ali perto do estádio da Vila Belmiro, e eu e meu pai, a gente tava passando por uma transição e tudo mais, a gente tava morando na casa da minha avó. Pra quem conhece assim minha família, uma casa que sempre foi aberta, né? Muita gente já morou lá. E do nada, quando eu digo do nada, é literalmente do nada, tá? Isso era tipo, sei lá. Matheus, me ajuda o horário, tá? Que eu não lembro, mas era bem tarde, tá? Nossa, eu acho que era. Lembrei. A gente tinha vindo de alguma situação e o Matheus e o Alexandre, agora esse indivíduo também entrou na brincadeira. Irmão Alexandre. O irmão casado Alexandre. Com a irmã Marcela. Eles estavam lá eles estavam sempre comigo. E a gente estava vendo algum filme, comentando, tocando algum violão, enfim. Chorando as pitangas. Chorando as pitangas, né? Principalmente isso. A gente foi ver o horário, já era tipo tarde da noite, deitamos. Eles dormiram lá na minha casa. Aí acordamos, eu acho que era 2, 3 da manhã. Era umas 3 da manhã. Sabe aquele silêncio que, tipo, constrangedor, tipo, a gente tá acordado, fulano tá acordado. Oi, tá acordado? Tô acordado. Tá acordado? Tô. Mó fome. Ah, mas são 3 da manhã. Mas mó fome, hein? Ah, vamos no extra. Os dois conversando, né? Alexandre e Matheus. Bora, Vini. Eu, como sempre, né? Tá vendo? Eu sou coadjuvante. Eu sou o cara que fala, bora. Eu dou só a cartada final. Bora. Levantamos 3 horas da manhã. Assim, eu não contei uma piada aqui, mas foi uma situação engraçada que, tipo, eu sempre vivi isso com esses meninos. A gente tá de boa, dormindo, sono pleno, do nada, dá um estralo. Do nada. Vamos pro extra? Vamos comer alguma coisa? Um fandangos e uma Fanta? Vamos comer um fandangos e uma Fanta no estacionamento do extra. Nossa, cara, e o pior é que eu lembro que você nem acreditou que a gente levantou. Cara, eu não acreditei. Eu falei, sério? Tipo, vocês querem mesmo? Eles queriam. Eu falei, então tá. O Ale falou, vamos, daqui a pouco ele já tava cedo, a gente tava se arrumando, o Vini olhava pra um lado, pro outro, você é louco, vamos mesmo? 3 horas da manhã. Cara, mas isso aconteceu muito, porque assim, eu trabalhei muito tempo de turno, então eu tava sempre de madrugada por aí. Só que a gente tinha o costume de ficar resenhando, né? Eu, Matheus, mais uma vez, Vitor, Diogão também, ali no canalzinho, em frente à igreja, a gente gostava de... A gente pegava um assunto e ficava conversando sobre aquele assunto, e quando ia ver era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Não, quer dizer, por muitas vezes eu tive essa resenha, mas por muitas vezes eles, sozinhos, aí do nada eu passava atrás, porque eu tava indo pro trabalho. Era claro. Aí eles me encontravam, tipo, na rua, tipo, Vini, o que você tá fazendo às 4 horas da manhã? Eu falei, tô trabalhar, enfim, eu tô voltando pra casa. Só que às vezes eu voltava com sono e eu tava que nem, tipo, um mendigo na rua, sabe? Tipo, me apoiando nas paredes. E via sempre, era sempre assim, o Rato que dava um grito, o Matheus, o Vitor,
Vini, o Vini, tá louco, mano? Como assim? Encontramos o Vini perdido assim. Cara, e era sempre. Tipo Era muito Walking Dead. engraçado. The Walking Dead. Porque... Então, é que eu tava contando, não foi uma piada. Eu simplesmente estava voltando do trabalho, eles estavam terminando a resenha ali com o pastor. E era muito boa essas conversas, aliás. Muito Do nada edificantes aparecia ainda. um cara vagando. Era eu. Como eu disse, eu era o coadjuvante sempre da história. Assim, muitas outras histórias de retiro. É. Mas E aí não eu sei lembro se. que. Eu lembro dessas Aí não sei conversas, se algumas cara. podem sair contando por aí também. Eu lembro que Enfim. essas conversas, na verdade, elas marcaram a minha vida também. Porque eu lembro que nessa fase da adolescência foi um momento que eu me firmei muito nos caminhos do Senhor por estar com vocês, tá ligado? Eu lembro que a gente se reunia assim de madrugada pra trocar ideia, a gente falava de muita coisa, zoava muito, mas, cara, sempre tinha um momento que a gente começava a compartilhar o que Deus estava fazendo na nossa vida e, a gente começou a abrir como as dificuldades que a gente tinha, a gente via que tinha a mesma coisa um com os outros e Deus, cara, usou esse tempo para me firmar mesmo, assim, nos caminhos do Senhor, né? E toda vez que eu lembro dessas histórias, ao mesmo tempo que eu dou risada sozinho em casa, eu agradeço a Deus por ter vivido essas coisas, né? Então, Desculpa, e começava sempre com. Vamos jogar videogame, né? Vamos jogar videogame? Vamos ali pra casa do jogo? Se não der 3, 4, aí do nada, o Marieto tá aí, fulano, Beltrano, daqui a pouco tava cheio de gente ali, e acabava que a gente encerrava o jogo e fazia uma vigília. sim, Era assim. era assim mesmo. O videogame Muito era bom. Eu acho só que secundário. eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, né? Porque é legal ouvir que vocês participaram dessa história e a gente pode ajudar os nossos ouvintes aí, dizer que coisas normais podem ser coisas marcantes aí, e é legal a gente ter esse tipo de conversa, como a ideia do nosso podcast, de conhecer as pessoas, porque a gente vê que a vida cristã acontece na vida comum, né? Não, Vini, Matheus? Acontece nos detalhes que a gente se encontra, bate papo, e às vezes tem gente que está nos ouvindo aqui que pode se sentir mais distante, mais desanimado, e uma ferramenta importante para a gente ser encorajado é estar nessa pegada aí dos relacionamentos, um conversando com o outro, essas histórias que acontecem num momento normal de ir ao supermercado ou estar jogando videogame juntos, que é uma coisa do adolescente aí, mas que podem trazer a gente para mais perto de Deus, né? Não é mais ou menos isso aí, Matheus, Vini, que vocês percebem na rotina de vocês? Não, é exatamente isso que eu ia falar, cara. Porque é o que aconteceu comigo, né? Essa é uma parte muito importante da minha história. E estar com pessoas que edificam fez toda a diferença na minha vida, na minha adolescência, né? E eu lembro dos meus pais. Meus pais sempre falavam, eu lembro o tio Lu falava isso pro Vini também, que eu ouvi várias vezes. Meu, tem que ter amigo da igreja, tem que ter amigo da igreja, Ai, né? não, E e foi o seguinte, né? Você puxou o gancho, eu tô lembrando como começou isso, né? Meus pais, eles são separados e eu tava morando com meu pai aí no Marapé e eu falava, eu precisava, né, me turmar, eu precisava de ocupar minha cabeça. Acabou que eu mudei, saí da Memorial, fui pro Marapé. Cara, a Memorial toda era minha família. Fazia minha família, além da minha família mesmo, já fazia parte da membresia da igreja, todo mundo ali cresceu comigo. E eu tava procurando algo que não lembrasse a minha família, que não, enfim. Aí eu falei, vou procurar algo e encontrei no Marapé. Beleza. E porque eu não tenho aquela pressão de ter alguém em cima, pai, tio, enfim, tô ali sozinho. E eu encontrei ali um lugar onde, tipo, não, aqui eu me firmei, e aqui eu posso dizer que eu vim atrás de Cristo. Não vim porque, tipo, eu tava com a minha família, não que eu estava fazendo isso na Memorial, não era isso, mas eu queria saber, eu queria buscar essa resposta sozinho, né? Tipo, será que eu tô afim de ir pra igreja mesmo? Será que eu só tô indo porque eu toco, porque minha família tá aqui, ou porque meu pai tá vendo? Não, eu vi que era real. Então, meu pai viu isso, tipo, ele não gostava, não gostou muito da ideia de eu mudar de igreja, mas ele, pô, meu filho tá firmão, não deixa ele, segue o barco. Tanto é que meu pai também trabalhava de turno na época e ele liberava, tipo, a casa, ó,
cuidado, só não apronta, ele falava assim, né? Aí quando eu falava que ia levar o pessoal lá pra casa, eu falava, putz, eu vou levar o fulano, eu vou levar o Beltrano, sabe, pra não ficar explicando, eu tinha um modus operandi com meu pai, eu falava assim, pai, eu vou trazer os irmãos da igreja, que eram os irmãos da igreja. Aí, enfim, meu pai não tava nem aí que era. Pai, o que você vai trazer? Os irmãos da igreja. A gente saía no meio da madrugada, como eu falei. Se meu pai soubesse isso na época, ele ia ficar muito doido, mas meu pai não ia gostar da ideia, porque a gente ficava rodando marapé atrás de comida. Mas eu lembro de situações onde, numa dessas, todo mundo falava assim, saía do culto e ia pra casa do Vini. Eu lembro de uma situação em que foi Pastor Diogo, Pastor Marieto, Jorginho, Filipinho participou com a gente. Eu nunca imaginei o Filipinho na minha casa participando disso. Eu pensei assim, meu Deus do céu, o que vai rolar aqui? Aí do nada, alguém viu que meu pai tinha um DVD lá uma entrevista com o pastor Silas Malafaia, e na época era o hype, né? O pastor Silas Malafaia ainda tinha o bigode e tudo mais. E então, tipo, todo mundo ficou vidrado. Eu pensei, eu chamei o pessoal aqui pra comer uma pizza, sabe? Tocar, ficar falando, viver. No final das contas, a gente se reuniu pra ficar em volta do DVD e discutir. Eu falei, cara, o que aconteceu comigo? E meu pai viu aquilo, toda aquela molecada deitada na sala. E falava, tipo, tranquilo, meu filho trouxe a metade da igreja, dos jovens da igreja aqui pra casa. Show! Foi muito bom. Pro meu crescimento, né? Até pro meu pai. Meu pai viu o quanto eu tava crescendo, que eu não tava mais, tipo, debaixo das asas de um tutor. Isso. Bom demais, Vini. Tem muita gente que pode estar nos ouvindo aqui que fica pensando como que pode servir a Deus aí, né? E isso que você falou é muito legal, que é servir a Deus em coisas simples como relacionamento, chamar as pessoas para casa, chamar as pessoas para uma conversa. Porque lá no início você falou da música, e nem todo mundo se encaixa na música, né? Mas você mencionou várias outras coisas aqui, e acho que você é alguém muito agregador. Fica aí meu encorajamento, e como a gente já conversou algumas vezes, de você usar esse talento aí de ter as pessoas por perto para servir a Deus mais e melhor. Isso é muito legal. Acho que a tua história é mais um bom exemplo aí de como que a gente pode ajudar, e a gente trouxe a sua história aqui também para as pessoas se sentirem encorajadas aí na jornada com o Senhor, na jornada da nossa igreja aí. Vini, caminhando para o final aqui, fala para o pessoal que está participando, principalmente para as pessoas da nossa igreja, o que você acha de importante, por que você se sente encorajado fazendo parte da Igreja Batista do Marapé, que características você diria aí que você vê que são importantes na nossa igreja, para as pessoas se sentirem também encorajadas a seguirem aqui com a gente, antes de caminharmos para o final aí, o que você diz que para você na Igreja Batista do Marapé é uma marca importante? Cara, como eu vou usar o gancho, né, do exemplo que eu coloquei aqui, quando eu fui para o Marapé, eu não procurei pessoas, não procurei jovens, não procurei nada, procurei saber se eu estava afim mesmo de Deus, resumindo, né? E encontrei. Só que, né, depois que eu defini, não, é aqui que eu vou ficar, de fato, não tô para brincadeira. Eu encontrei uma família muito grande que me adotou. Nossa, tanto é que eu me imaginava estar numa igreja nova e relacionando mais com jovens e tudo mais. Só que, tipo, eu vi que foi diferente, sabe? Eu me vi criando relacionamento com os Aidares, com tia Cida, com tia Deise. Nossa, Moisés, a gente brincava demais, a gente sempre se encontrava na rua, a gente tomava muito cafezinho junto. E eu vi esse acolhimento, né, da parte de todos. Eu vi desde os jovens, vi desde o Ministério Infantil, que eu ajudei bastante lá na época, o Marcelão, a Suzana. Eu vi que ali eu podia encontrar uma família, né? Eu não estava, né, eu não estava necessitando, né, disso, mas eu encontrei. E eu encontrei num lugar onde eu nunca imaginava que eu ia encontrar. E tanto é que eu não estava procurando isso. Isso foi muito bom para mim. Sendo que
pensa, como eu tinha dito, né, meus pais tinham se separado, e eu não me abria. Na verdade, eu acho que eu não me lembro de me abrir para as pessoas sobre essa situação na época. E eu tava precisando, eu tinha 19, 20 anos, não lembro, tinha acabado de sair do quartel, e eu tava livre para fazer o que eu quisesse. Mas não, ali eu encontrei, tipo assim, Deus colocou uma família para mim, tipo assim, ó, olha só, legal, ele sabia minhas necessidades, e sem eu pedir, ele me entregou uma família, ele me entregou pais, ele me entregou mães, sabe? Então, eu consigo ver o Marapé sempre como uma família acolhedora, não através de segmentos, os jovens me acolheram, os adolescentes me acolheram, não, todos me acolheram muito bem. O Sidney me deu bronca, mas me deu bronca, meu Deus do céu, como esse cara me deu bronca. Acho que eu conheci o Sidney me dando bronca, na verdade. Eu não era nem ovelha dele, isso foi no retiro. Eu falei, caraca, eu gostei desse cara. Tipo, sei lá. É uma brincadeira, mas... Muito amor. Muito. Aí depois eu voltei para Memorial, voltei para o Marapé e encontrei. Aí então. Só que quando eu voltei para o Marapé, eu encontrei um novo pessoal. Muitos dos. A molecadinha, né, cresceu, já fazia parte dos adolescentes e tal. Muitos adolescentes já faziam parte da juventude. Foi muito legal isso. E como eu tinha dito, como eu tinha sido acolhido muito bem lá atrás por todos, quando eu voltei, tirando os que eu não conhecia, todos me acolheram de novo muito bem, porque eu já tinha feito parte daquela família, entende? Então foi muito legal. E os que não me conheciam viam como funcionava ali meu relacionamento com todos os outros e seguiu. Então, eu queria até encontrar uma outra palavra para encorajar vocês a respeito do Marapé, mas hoje eu só consigo ver como uma família. Então como uma família age nos dias de hoje, né? Porque estamos em dias bem conturbados, né? Porque na época eu estava lá com as pessoas, como eu disse. Eu estava visitando, a gente sempre estava na casa de um, dormindo na casa de outro. E hoje não é diferente. Hoje essa igreja continua acolhendo do jeito que ela sempre acolheu. E eu fico muito feliz por isso. E isso me anima, isso me dá forças também para fazer o mesmo, sabe? Eu não preciso de uma ordem direta. Vai, faz isso, sabe? Já está no sangue. A gente tem essa coisa. É lógico que depende muito da pessoa. A pessoa também precisa tipo, levantar a bandeira ali, socorro, e a gente vai. Porque essa é uma igreja que abraça, aperta, e dependendo da pessoa, aperta até com um pouco mais de força. Mas... E Vini, aproveitando então, para a gente encerrar, se você puder dar aquele conselho para quem está ouvindo hoje, o que você pode falar para essa pessoa? Conselho sobre o quê? Conselho aí. Lavem as mãos, álcool em gel. E fique em casa, gente, por favor. Tipo, se você tem que trabalhar, vai trabalhar, mas por favor, gente. Não, tá. Aquele conselho para aquele jovem que pode ter se identificado com a sua história. O que você pode dizer para fortalecer ele na fé? Cara, eu não sei se isso funciona com todos, né? Porque isso vai do humor da pessoa. A gente gosta, a gente no Marapé, a gente fala muito sobre relacionamentos. E relacionamento precisa, né, da via de mão dupla. Enfim, o que eu passo para todo mundo que eu conheço, o que eu até passei, eu ministrei isso no culto passado, se eu não me engano, que eu desde pequeno, justamente na escola bíblica dominical, que o Samuel me forçou aí, foi a primeira aula, se eu não me engano. Só um parênteses, Vini. Para quem não sabe, o Samuel, que ele está falando, é o grande missionário, pastor Samuel, nosso missionário que está lá em Portugal, em Matosinho. Samuel. E esse foi o começo do ministério dele, chamando o Vini para IBD. E eu lembro dessa primeira aula que falava de 1 Tessalonicenses 5,18. O tema era só sobre 1 Tessalonicenses 5,18, né? Eu que acabei adotando os outros versículos, que falavam em tudo dai graças. E eu sou bem, sei lá, se eu exagero demais, mas quando eu entendo a palavra tudo, é tudo, cara. Tudo é tudo. Dizem tudo dai graças. E eu abracei aquilo como uma verdade e não tirei nunca mais.
Então eu me via, e logo em seguida o versículo fala, da graça pusesse ter a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em outros versículos falam, independente da circunstância. Cara, então eu via alguns problemas acontecendo e eu dava graças. E eu via meu pai assim também, assim que ele se converteu, e acontecendo um monte de problema na nossa casa e ele dava graças. E eu não entendia às vezes no começo, mas eu dava graças. E os outros versículos falam, regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Eu sigo essa cartilha, né, porque eu consigo seguir as outras coisas. Ela facilita, né? É uma facilitadora. Então, eu estou sempre alegre, eu estou sempre orando e estou sempre dando graça. Porque mesmo quando as coisas estão boas, eu dou graça. Quando as coisas estão ruins, dou graça. E mesmo quando as coisas estão mornas, parece que não muda nada, eu dou graça. Então, o que eu posso dizer para quem está me ouvindo? Cara, se tá ruim para você, me procura, a gente conversa. Porque muito dos conselhos, eu não sou muito bom com conselho direto. Eu preciso pegar na mão da pessoa, preciso dar um tapinha nas costas, né? Conversar, rir, entender, para facilitar no conselho, porque eu recebi muitos conselhos no passado que eu não entendia, e fui entender, tipo, agora, tá ligado? É fase adulta. Então, o que eu posso dizer, cara, se alegre, pare sem cessar, e em tudo dá graça, cara. É isso que Deus quer para você, cara. E uma coisa que me facilitou muito a minha vida cristã foi saber o meu lugar. Eu conhecer do meu lugar, fica mais fácil de saber para onde eu vou, para onde eu posso ir. Não vou tentar dar um passo maior do que minha perna, que isso complica, isso mexe com o ego, mexe com o meu humor. Então eu vou um passo de cada vez. Né? Amigo que está me ouvindo, em tudo dá graça. Tá ruim para você, dá graça. Eu posso dizer isso porque, cara, eu sou uma pessoa que sou, graças a Deus, muito abençoado. Nossa, eu posso dizer que eu sou muito privilegiado. Deus me deu muita coisa. E, sei lá, cara, eu não lembro de ter pedido nada. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E a música do Lázaro falava, foi Deus que me deu. Deus é top demais. Vini, você tem algum pedido, algum agradecimento? Fala pra Cara, nós. eu agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família e pelo meu filho que tá vindo aí. E que corra tudo bem até lá, né? A Vitória já tá nos 45 do segundo tempo, então peço que Deus guarde. Ela é uma mulher que me sustenta, me segura muito. Ela que é meu forte. E ela que também tá sempre ali, Vini. Agora não, Vini. Agora vai. Sabe? Então, que Deus continue. Se ele manter minha vida do jeito que ela tá lindo, sério, mano. A minha vida é muito maravilhosa, cara. Então eu agradeço a Deus por isso e peço a Deus para que ela mantenha do jeito que tá e me dê sabedoria para cuidar desse menino. Porque se ele for igual eu e um pouco da mãe, eu tô ferrado. Muito bom, muito bom. Vini, você falou aí, e também para o Matheus, falou que a gente pode ser um canal de conversar com as pessoas, ajudar. Como é que o pessoal te encontra, Vini, para essa conversa aí, rede social? Matheus também, fala aí rapidinho, Muito para a gente fácil. caminhar para o encerramento. Como que te Ó, acha? pode me procurar lá no Instagram, como Griladito, derivado do meu nome, Grilladito, Griladito. Vocês vão acabar encontrando a minha esposa também, que é a Griladita. Eu não tenho mexido muito no Instagram, mas eu tô sempre ali atento, né, quando as pessoas me chamam e tudo mais. Bom demais. Você, Matheus, como é que o pessoal te acha? Pra me achar é fácil. Matheus com 2T. Meu pai inventou. Matheus com 2T, sem H. Matheus com 2T, sem H, ponto Bazuca. Bazuca é um dos meus apelidos, então cola lá, manda o direct que a gente troca aquela ideia top. Muito bom. É isso que a gente quer fazer aqui com as nossas conversas, pessoal. Sempre conhecer alguém e nos colocar à disposição para ajudar, para caminhar junto. Como a gente falou aqui, o Vini deixou muito claro, os relacionamentos nos ajudam a chegar mais perto de Deus. Esse podcast tem a ideia da gente, de uma maneira informal, conhecer os nossos irmãos. Vamos trazendo cada semana aí, cada novo podcast, uma nova pessoa,
para a gente conhecer a história, ouvir um pouco do que Deus tem feito e também os motivos de oração dessa pessoa. Você pode acompanhar não só aqui os nossos podcasts, mas tudo que acontece na nossa igreja por meio das nossas redes sociais, @IBMarapé no Instagram, nosso canal do YouTube, que é a Igreja Batista do Marapé. Ali nós temos transmitido os nossos encontros virtuais, porque como todo mundo está sabendo, a gente está distante aí na pandemia, tudo está online. Domingo às 17h30 temos o nosso culto online, às 9 da manhã temos o nosso culto, que é a nossa IBD, Escola Bíblica, igual o Vini falou aqui. Quarta-feira também temos um tempo de oração. E se Deus quiser e assim permitir, logo teremos também os nossos encontros presenciais novamente, tá bom? Você pode encontrar a gente então, Igreja Batista do Marapé, Instagram, Facebook, YouTube, Sinal de Fumaça, onde você quiser, a gente está lá também. O meu Instagram é o @João_Urel, você pode nos encontrar. E quero dizer para vocês que vamos continuar aqui e eu vou deixar o conselho do Vini para encerrarmos a nossa chamada aqui. Use álcool gel, se proteja, fique em casa. Fiquei muito feliz. Deus nos abençoe para passarmos por essa juntos. Mateus e Vini, a última palavrinha de vocês para a gente encerrar. É isso aí, galera. Por favor, sigam a gente. O Fala Marapé precisa de vocês. E que você possa estar mandando também esse podcast para aquele irmão que está meio desanimado e tá com saudade da igreja. Estamos aqui para ajudar vocês. Falou! Mas, pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam, amanhã é segunda-feira, dia de virada paulista. Quer dar um presente para alguém? Dá comida, que é bom. Estamos no Instagram também. Dona Andréia. Procura restaurante. Ó, faz assim, coloca a melhor feijoada da Baixada Santista, que eu acho que vocês vão encontrar a gente lá. Não é brincadeira. Procura no Google. Vamos fazer um desafio aqui. Muito bom, pessoal. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! Falou! Valeu.